Naturalmente. Boa, ela está começando a gravar agora. Minha gente, tudo bem? Satisfação estar com todo mundo aqui junto. E nós provocamos esse bate-papo, essa reunião, esse encontro entre essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, Edilberto e Marco Basso, para a gente conversar de um assunto muito importante, muito relevante para a indústria brasileira de uma forma geral, e não somente indústria, mas também todos os segmentos, todos os setores econômicos que eventualmente possam utilizar controles de processo e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria de contar a historinha aqui da minha aproximação, do desenvolvimento da minha amizade com o Marco Basso, que está aqui presente. Nós, uma época, fomos fazer uma atividade muito desafiadora na África, no tempo que nós trabalhávamos na SGS. E lá a gente desenvolveu uma amizade muito profunda e eu aprendi muito a admirar o Marco. E, por conseguinte, também depois ele me introduziu aqui, o Gilberto, e o Gilberto também. Eu aprendi a admirar muito e é por conta disso que nós estamos promovendo esse bate-papo. Então, Marcão, seja muito bem-vindo, Gilberto, seja muito bem-vindo. Estamos entre amigos e vamos conversar agora aqui um pouquinho e muito rapidamente, para não tomar o tempo de ninguém, a respeito do que é controle de processos, o que são as camadas diversas e as sofisticações que existem quando você precisa controlar um processo, seja ele de produção de vapor, seja ele de produção de algum produto. E isso hoje, no século XXI, é absolutamente sofisticado e a gente tem inúmeras formas de fazê-lo, umas mais complicadas, outras mais simples, mas em base a isso a gente precisa entender, porque tem muito custo oculto que a gente pode resolver por conta disso. Então, com vocês, Marcos, você pode dar uma preleção a respeito desse assunto para nós, para a gente começar mais ou menos a entender um pouco sobre isso e onde a gente pode chegar. Fernando, obrigado do convite, obrigado a oportunidade. É uma honra estar aqui. Eu quero deixar claro que eu aprendi muito mais contigo, tá? No período e foi recíproco aí a evolução no período, né? Tivemos um desafio aí que vale um podcast separado depois para a gente transmitir para as pessoas que estão conosco a- toda que a experiência, né? Que as pessoas não tenham que reaprender o que nós aprendemos. Exato. Mas vamos focar na parte de controle de processos. Controle de processos, ele é uma disciplina da engenharia em que o que é o controle? Para cada ação, eu tenho uma reação esperada, né? Então, para a gente usar aqui um exemplo muito fácil, vamos imaginar que você está andando a cavalo, ok? Se você vira, puxa a rédea para cá, o animal responde, se você puxa para lá, ele responde, se você precisa mais rápido, ele responde, se você para parar, ele responde. Então, a pessoa versus animal formam um conjunto onde ele ganha velocidade, se ele leva cargas pesadas, ou seja, porque antes da Revolução 1.0, vamos chamar de zero, né? A humanidade veio por milênios associada a animais. E os dois juntinhos ali, quer dizer, um ajudando o outro no seu objetivo, e houve progresso humanitário. A humanidade construiu cidades, construiu aquedutos, pontes, e templos, né? Tudo usando a força humana e a contribuição animal de alguma forma. Então, o controle de processo nada mais é do que um equipamento dócil, um equipamento que responde de uma forma esperada. Só que nem todo equipamento é dócil, como nem todo animal é dócil. Você tem o animal, quando o animal não é dócil, você tem que ter o peão habilidoso em cima do animal. Daí Entendi. esse animal vai saltar, vai pular, e aí o peão tem que ter uma habilidade extrema, incomum no operador regular. Vamos supor, as pessoas, as crianças andam nos animais dóceis, mas só alguns peões conseguem controlar os animais rebeldes. Assim é numa planta industrial. Você tem lá, imagina uma planta que tem lá da ordem, vamos pegar um número redondo, 100 equipamentos, para ficar fácil.
Se você tem um processo fabril com 100 equipamentos, ou um número qualquer, um ou dois ou três ou cinco equipamentos ali são rebeldes. Eles não reagem de uma forma esperada, ou eles têm múltiplas variáveis e múltiplas saídas. Então, nesta hora, você precisa de alguém habilidoso para lidar com esse animal rebelde e torná-lo dócil. Se você põe no estábulo 100 animais e ali tem dois ou três que são rebeldes, ele acaba incomodando em mais animais. Então, de dois, você passa a ter 20 animais rebeldes, porque ele Então, acaba flutuando, né? Então, pelo que você está dizendo, existem equipamentos e processos que, por conta da quantidade de variáveis que estão sendo, digamos assim, envolvidas naquele processo, ele não fica uma coisa tão linear quanto a rédea do cavalo. Virou, respondeu. Exatamente. Você dá uma ação, ele responde de uma outra forma, ou demora para responder. Então, esse conjunto, vamos chamar entre aspas, rebelde, ele perturba o processo. E se ele perturba o processo, ele causa prejuízo. Entendi. E Prejuízo de como é que quantidade. hoje, o século XXI, como é que a gente olha para isso digamos assim, o que que você traz juntamente com o Edilberto de diferente? Então, Ou, eu vai acho que eu lá. posso dar uma contribuição, que é o seguinte: nesse ponto é que entra o controle avançado de processos. Porque, conforme o Marco disse, para os casos dos animais dóceis, né, usa-se o controle convencional. Já para esses casos complicados, é que entra o chamado controle avançado de processos, que usa inclusive técnicas de inteligência artificial, né? E além de outras técnicas. E o que acontece? Esses sistemas de controle avançado, eles eram tradicionalmente implementados em sistemas muito caros, chamados sistemas DCS. E nós, da APSIC, trazemos uma solução muito mais barata, muito mais acessível, inclusive a pequenas indústrias. Nessa metodologia que a gente utiliza, foi desenvolvido um sistema, ou seja, um software, que usa essas técnicas de controle avançado. Isso é software, e ele é implementado num computador de processos ou então num servidor lá da planta, da unidade industrial. E esse software, ele se comunica com os controladores convencionais da planta. E ele passa, então, a assumir o controle, atuando de uma forma muito mais inteligente e levando em consideração as diversas perturbações, conforme o Marco acabou de fazer um exemplo muito bom. Quer dizer, numa planta industrial, você tem ali diversas variáveis que influenciam num determinado controle. E essas variáveis são todas levadas em consideração nesse tipo de controlador que nós apresentamos no nosso sistema. Quando você fala, Edilberto, de um sistema, você está falando, portanto, de um software, ou seja, de um determinado conjunto de instruções, e essas instruções vão capturar as inúmeras variáveis que estão, né, já o próprio nome diz, né, que estão oscilando ao longo do tempo, e através de uma inteligência por detrás desse software, ele vai dar, digamos assim, inputs, entradas para ajustar e transformar esse processo num processo mais previsível e estável. É mais ou menos isso. Exatamente. O grande objetivo, vamos dizer assim, é você reduzir a variabilidade do processo de tal forma que as suas variáveis de processo, que é o seu desejo, o produto final, seja produzido
dentro dos limites exigidos pelos clientes. Então, a utilização desse sistema de controle inteligente, ele permite com que, reduzindo a variabilidade do processo, você tenha enormes ganhos, tanto de produção, quanto de operação, quanto de segurança operacional, e etc. São inúmeras vantagens que se obtêm, e isso é feito de uma forma bastante direta e com custo baixíssimo, porque não há necessidade de nenhuma troca de hardware no seu processo, na sua planta industrial. É simplesmente a inclusão de um novo software, que é o sistema APSIC. Ah, talvez, Edilberto, aí na minha ignorância, no meu distanciamento grande em cima de controles, né, e aspectos ligados à instrumentação, talvez seja interessante a gente medir mais alguma outra variável que eventualmente não esteja sendo medida dentro de um determinado processo. Daí a gente poderia sugerir, por exemplo, medir, vamos colocar uma questão hipotética, medir um pH que não estava sendo medido, ou medir uma outra variável que seria essencial. Isso também é possível incorporar, né? Idade, proteína, Né? cor, né? Exatamente. Entendi. Isso é muito comum nessa fase de implantação do sistema. A gente chega à conclusão da necessidade de se colocar um medidor a mais que não era colocado. Isso sim. Aí a gente faz a sugestão para a empresa da necessidade de fazer essa implantação desse novo medidor. Mas o nosso sistema tem um recurso extra, que é o seguinte: às vezes, esse medidor nem existe, porque é uma variável que é importante, mas que não costuma ser medida. Aí nós temos no nosso sistema o recurso do medidor virtual, que ele consegue medir uma grandeza, na verdade, estimar essa grandeza com base em outras grandezas medidas, não é? E aí a gente utiliza esse resultado do medidor virtual como uma variável de entrada no nosso controlador. Não é? Então, isso também é possível. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Aliás, eu vou comentar duas coisas. Eu vou roubar para isso uns 3 minutos da nossa prosa, que está tão interessante, para a gente ressaltar dois aspectos. Primeiro aspecto: no corre-corre da indústria hoje moderna, não há mais muito tempo para se ficar olhando para algumas coisas que não sejam absolutamente urgentes. E ao transitar pelas indústrias, a gente observa, como uma parte observadora de fora, quanto custo, quanto gasto, quanto desperdício existe dentro das empresas. E dentro das empresas aquilo praticamente virou paisagem. Ou seja, o pessoal se acostumou tanto com aquele gasto, tanto com aquela coisa que parece que vai ser assim eternamente, que não observa que existe ali uma possibilidade de melhoria de eficiência e que muitas vezes representa muito em termos de resultado final, no final do mês, no final do dia, no final da hora e no final do ano. Então, como se diz no popular, é uma carroça de dinheiro. E as pessoas, não é que não ligam para isso, é que não tem mais tempo para isso. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, que me chamou muito a atenção positivamente, é que vocês percebem, vocês têm o entendimento dos processos em si, e vocês sabem quais seriam as variáveis que devem ser medidas. Por quê? Indústrias de software, e a gente tem muitas, inclusive eu trabalho com algumas, essas indústrias, essas empresas de software, não sabem quais são os itens, ou seja, assim, naquele exame clínico, ele não sabe qual é a característica do sangue que ele tem que pedir para o paciente, para que seja examinado. E vocês, me parece, pela conversa, de uma forma muito transparente, eu estou aprendendo com vocês aqui agora, né, por conta dessa parceria que nós estamos construindo em termos de solução para o mercado industrial, me parece que é uma combinação muito interessante,
o software mais essa expertise no processo em si, né? Então, se vocês quiserem também confirmar ou discordar de mim, fiquem à vontade, porque eu acho que esse vídeo é justamente esclarecedor. Esse vídeo, esse podcast, é para esclarecer mesmo, né? É, sim, Fernando, isso é verdadeiríssimo, gente. Quando você começa a modelar o sistema, que é o que a gente faz, você identifica que falta alguma coisa aqui. Você pega aquele planeta, se eu não me engano, Urano, ele foi descoberto por cálculo, ou seja, as órbitas dos planetas faltava alguma coisa. Ó, deve ter alguma coisa ali. O pessoal achou um planeta novo por cálculo. Da mesma forma, a gente faz isso na indústria. Ó, está faltando uma variável aqui que a gente pode. Então, recomenda isso. E tem também, Fernando, duas coisas, dois efeitos positivamente. A gente chama de efeito colateral aquilo que é negativo, né? Mas tem efeitos decorrentes, vamos, para não usar a palavra colateral, que o APSIC traz para o cliente. Em primeiro lugar, um processo que estava descontrolado e ele passa a ser controlado, ele tem dois efeitos decorrentes positivos para o cliente. Em primeiro lugar, ele reduz a variabilidade. Se reduz a variabilidade, o meu produto passa a ser conforme mais tempo. E ao fazer isso, eu tenho um pequeno incremento de produção. É como se o cliente fizesse uma expansão na indústria a baixo custo. Vamos dizer assim, eu tenho na minha produção de 100 toneladas por hora, hipoteticamente. Eu passo a produzir 105, 102 toneladas por hora só com o controle de processo. Então, o Entendi. impacto, o impacto econômico, ele é sensível, imediato. Porque uma vez que ele está sob controle, eu consigo quebrar menos, entupir menos, produzir sobre, eu consigo estender o tempo de análise de laboratório. Se eu fazia de meia em meia hora, eu posso fazer de 3 em 3 horas, porque o processo está controlado. Então, ou seja, você tem um ganho de produtividade generalizado na cadeia. Você começa a limpar aqueles custos que você nem imaginava que existia. Exato. E quando você tira custo, você transforma o custo em lucro diretamente. Você não precisa Exatamente. trazer aquele pacote de novos equipamentos, fazer brownfield, fazer expansão de planta. Você consegue extrair de uma forma muito mais inteligente aquilo que a sua planta já podia estar ofertando, né? Nesse ponto, tem um fato interessante também, é que, além do aumento da produção, a gente consegue reduções drásticas de energia, de consumo de energia. Um exemplo típico disso é aquele caso em que você tem o processo atual tem uma grande variabilidade na temperatura de um determinado processo. E essa temperatura é alimentada por vapor. Então, como existe grande variabilidade na temperatura, o operador, por causa da questão de segurança, ele trabalha com uma temperatura mais alta, porque ele não pode ficar com eventos de temperatura baixa. Então, com isso, ele trabalhando com a temperatura mais alta, ele consome muito vapor. Quando a gente implanta o APSIC e a gente reduz a variabilidade da temperatura, o operador se sente mais confortável em trabalhar com a temperatura mais baixa, porque ele sabe que ele não vai ter picos negativos muito altos, né? O Muito grandes. resultado, entendi, E com perfeito. isso você tem reduções enormes de vapor. Nós temos vários exemplos em indústria de soja, indústria de usinas de álcool, né, de produção de etanol em colunas de destilação, e em indústrias de fertilizantes, não é? Onde a gente conseguiu reduções significativas de consumo de vapor, principalmente, por causa, como consequência da redução da variabilidade que acontece com a implantação do sistema de controle avançado, a PSIC. É justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque agora assim, nosso propósito é fazer um vídeo curto, um podcast curto, para que todo mundo possa ouvir no seu dia a dia e poder entender um pouco mais.
Então, nós já estamos chegando aqui no encerramento desse nosso bate-papo rápido, mas antes, a pergunta que eu gostaria de fazer, que é justamente aquela que a gente sempre escuta dos nossos clientes, é a seguinte: vocês já têm isso implantado em algum lugar e isso está tendo resultado nesses lugares que vocês implantaram? Eu acredito que nós já estamos chegando aí em torno de 500 malhas de controle implementadas com Oh, o que sistema maravilha. PSIC. Nós não temos esse número, mas Nossa, certamente é dessa ordem de grandeza. Fernando, nós, Em inúmeras indústrias de esmagamento de soja, né, produção de óleo de soja, na indústria de produção de milho, né, de processamento de milho, né, usinas de etanol e açúcar. Aí, ali a gente tem o controle da coluna de destilação, controle de pH, etc., na produção de açúcar. E a gente tem esse sistema implantado nos Estados Unidos, que foi implantado nos Estados Unidos, foi na primeira versão, lá, já há uns 20 anos, né? Mas era o começo aí do nosso sistema. Temos ele implantado na China, em usina de soja, Que na legal. Espanha, usina de soja, né? E a Maravilha. maioria, lógico, aqui no Brasil, em inúmeras empresas. nós começamos a trabalhar com esse sistema, Fernando, em 1977. Não, 97. Perdão, 97, corrigindo, me desculpa, 1997. Nessa época, eu trabalhava numa grande empresa multinacional e a empresa simplesmente ela não conseguia controlar os processos após tentar nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Aí eu tive a oportunidade de ir na Universidade Federal de Uberlândia, onde encontrei o Gilberto. Gilberto é professor até hoje, só que nessa época, na década de 70, ele já tinha feito o doutorado dele nessa disciplina, em controle avançado de processo. Até ele pode falar em seguida depois disso. E desde 1900, e quando nós começamos em 97, Fernando, não tinha ninguém falando. A empresa que eu trabalhei foi a primeira empresa ao sul do Equador a comprar o MATLAB. Entendi. Só a Embraer no Brasil Eu tinha o lembro do MATLAB. MATLAB. Só a Embraer tinha. Nós Uhum. fomos a segunda a comprar. Na época, nós pagamos de alguns módulos, pouquíssimos módulos, fuzzy, neural, etc. A gente comprou $60 mil de MATLABs e pagou em um ano. Entendi. E de lá para cá, toda a implementação que nós fizemos em clientes, de lá para cá, que são dezenas de clientes, nos mais diversos setores, o payback da ferramenta é menos de um ano. Maravilha, imagino. Gente, quando se fala em payback de menos de um ano, realmente precisa brilhar o olho de todo gestor moderno, né? Isso. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, então, desse podcast, desse áudio. Eu gostaria de dedicar agora, nós temos mais aqui os 5 minutos aqui de gravação, mas eu gostaria, então, de passar a palavra agora para o Marco e para o Gilberto, 1 minuto para cada um, para, digamos assim, deixar uma mensagem que seja, digamos assim, provocativa, para que as pessoas possam parar as suas atividades importantíssimas do cotidiano e olhar para essa questão que é melhoria e eficiência de processo. E aí a gente já encerra a nossa gravação e o nosso encontro aqui. Então, Marco, você quer começar com 1 minuto de despedida e Sim. mensagem? Fernando, assim, sem exagerar, sem tornar isso um tecnês, o APSIC, que é a ferramenta que a gente tem, ele é como se fosse o arreio para o cavalo. Ele é um arreio amplo que faz com que o cavalo rebelde se torne dócil. Então, esse equipamento que está no cliente com esta ferramenta, ele reage de acordo com os requisitos do cliente e atende os requisitos do cliente dele. Então, nós temos essa ferramenta, é uma abordagem que a gente aplica e estamos à disposição. Se alguém quiser aumentar a sua lucratividade, reduzir perdas, enfim, temos a ferramenta, temos condições aí, junto com a Technique, da gente trabalhar em conjunto e prover soluções e trazer lucratividade além do esperado, tá ok? Maravilha. Bom, eu gostaria de dizer que a gente tem inúmeros casos aí de sucesso, né? E o que a gente oferece para o cliente
é inclusive a possibilidade do teste. A gente vai à empresa, implanta o sistema, e o sistema ele tem a possibilidade de o operador, apenas com um clique na tela, desabilitar o nosso sistema e voltar a trabalhar da forma como ele trabalhava antes. E com isso a gente faz essa implantação e deixamos lá por um período de testes. E, se aprovado, aí sim a gente fecha o contrato final. E a experiência que nós temos é que em todos os clientes que a gente usou essa modalidade de negócios, a gente foi muito bem sucedido e ninguém desativou o sistema, Ninguém né, apertou o botão para desativar. para Que desativar. maravilha. É, Excelente, excelente. Gente, muito obrigado. A Tecnic apoia e, mais do que apoia, quer trabalhar lado a lado com vocês. A gente é uma empresa de soluções para o mercado industrial e esse é mais do que um módulo. Essa é uma nova frente que nós vamos desenvolver em conjunto. Nós vamos divulgar, quem tiver interesse, entre em contato com todos nós. Nós vamos trabalhar de uma forma horizontal, né? Ou seja, podendo assim todo mundo acessar todo mundo para poder fazer um entendimento pleno e vamos adiante porque nós temos que gerar muita eficiência, nós temos que aumentar bastante a produtividade porque os desafios que vêm pela frente são de fato desafios de gente grande. Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela Saudações, Fernando. participação e vamos continuar numa próxima oportunidade falando mais a respeito desse assunto que é um assunto muito importante. Então, obrigado, um grande abraço e até a próxima.